E aí pessoal, mais um Formiga na tela. Hoje compondo a mesa, Gustavo Clive, nosso crítico fixo da equipe, Luiz Felipe Chama. E hoje a pauta é um clássico dos anos 80, Os Intocáveis, do Brian De Palma. O Brian De Palma, ele é um cineasta muito identificado com o movimento aqui que a gente já falou bastante, tanto nos artigos do Formiga Elétrica, quanto a gente teve um programa temático aqui sobre o movimento, que é a Nova Hollywood, né? Na verdade, ele não foi um cara de tanto destaque, né, na década de 70, né? Ele apareceu assim como um cara que citava o Hitchcock, né? Acho que o melhor momento dele realmente começa na década de 80, né? Exatamente, na década de 80, quando ele se aventurou a fazer o Scarface, que é um remake, e depois o próximo filme de máfia dele, que foi Os Intocáveis. Tem que lembrar de Um Tiro na Noite, que também é muito bom, né? Ah, não. Não, O Tiro na Noite com o John Travolta é interessante. Ele tem uma ideia muito boa, né? Que tipo, o cara vai fazer toda a investigação a partir só de um arquivo sonoro, né? Do tiro. Então todo esse lance de investigação policial, às vezes até quem não é policial, no caso daí virou a marca do De Palma, né? Ele não é conhecido por comédia, não é conhecido por aventura, por drama, ele é conhecido pelo gênero policial. É interessante isso que você falou das influências dele com relação ao Hitchcock e tal, porque a gente percebe que ele é um diretor que sempre deixa as influências que ele teve muito presente nos filmes dele. Você falou do Hitchcock, num Tiro na Noite ele faz referência clara ao Blow Up, né? Sim, então, até pelo próprio título, né? Então é um cara assim que ele conseguiu agregar muita coisa para a formação dele da cinematográfica dele. Até não fugiu daquela pecha do diretor cinéfilo, né? Do diretor que cita, né, que foi muito presente nos anos 70, né? E não teve vergonha de quando a crítica colou na testa do cara aquele negócio, ó, o herdeiro sim, guardadas as devidas proporções, claro, herdeiro do Hitchcock, né? Porque depois de Um Tiro na Noite, a gente teve o Dublê de Corpo, teve o Vestida para Matar e tal. Acho que o mais diferente dele é o Scarface, né? E mais diferente ainda é Os Intocáveis, né? Que a gente vai dissecar aqui. Então, em 87, o Brian De Palma chega com Os Intocáveis, né? Que a princípio você pensa, vai ser um filme de máfia, né? Pô, Al Capone, né? Pô, grande gangster aí que teve um dos gangsters mais famosos, se não o mais famoso. Só que a gente vê que, de fato, não é um filme de máfia, né? A gente tinha... Pô, na década de 80, a gente ainda estava na onda dos filmes de máfia, pô, isso, o Scorsese, até o próprio Coppola ainda no Poderoso Chefão, na trilogia do Poderoso Chefão. E daí chega o Brian De Palma falando, pô, vou contar uma história dessa facção, né, desse segmento policial que para caçar o Al Capone. Só que daí tem um twist, né? A gente não vai ver um filme de máfia onde a máfia está em primeiro plano, né? Não. Na verdade, a gente vai estar na visão dos policiais, coisa que, no caso da época, podia não ser o único filme a tratar disso, mas nos holofotes, talvez ele fosse o principal. E trazendo aí rostos conhecidíssimos, né? Então, o De Niro, que sempre está aí nos papéis de mafioso, e o Kevin Costner, né? O galã da época, tal, sem falar do Sean Connery e o Andy Garcia, né? Começando sua carreira, né? Com relação ao elenco, é legal a gente falar que, a princípio, o Robert De Niro não ia poder fazer o papel do Al Capone, né? Ele achava que não ia conseguir, então chegou a contratar o Bob Hoskins para fazer o Al Capone. Que, para quem não lembra, é o cara de Uma Cilada para Roger Rabbit. Até então ia ser assim o filme. O Robert De Niro conseguiu a liberação para poder filmar Os Intocáveis, e aí o Brian De Palma deu a bagatela de 200 mil dólares. Pô, que na época, né? Que na época era uma coisa, até hoje, né? Mas enfim, pro Bob Hoskins, e ele como para rescindir o contrato, e aí ele conseguiu trazer o Robert De Niro, que
eu não vejo o Al Capone em outra pessoa. Não, mas é engraçado que o Bob Hoskins, fisicamente, ele é mais parecido com o Al Capone do que o próprio De Niro, né? O De Niro teve que passar por uma mega transformação, o que é uma prova de que, de fato, o talento do De Niro estava sendo muito visto, né? Porque pegar um cara que não é nada parecido com um personagem real e imagina a pessoa de casting, né? Tipo, tá lá e fala com o Brian De Palma, meu, a gente precisa do De Niro, mas ele não é nada parecido. Não importa, o cara vai fazer e vai ficar perfeito. Pô, mas tem aqui o Bob Hoskins, que ele é muito mais parecido, não precisa fazer nada, não precisa de maquiagem, nada. Só botar o cara, meu, não importa, é o De Niro. O De Niro, ele já vinha com essa referência desde o Poderoso Chefão, que quando ele fez o Vito, que ele incorporou a voz, o problema na garganta do Vito e tal. Então, acho que isso deve ter sido o que chamou a atenção no De Palma. Isso que foi o cara, ele tudo que ele se propõe a fazer, ele faz e faz com uma competência extrema. Sim. Então, E em contrapartida, você tem o Kevin Costner fazendo o policial certinho, que o Kevin Costner estava se tornando o novo queridinho da América, né? Só voltando a essa questão do De Niro, eu acho que o que é primordial assim para qualquer cineasta olhar e falar, meu, esse cara aqui pode fazer esse papel, é o Toro Indomável, né? Porque, sei lá, em termos de transformação física, cara, são 30 quilos, né? E que ele falou que não faria nunca mais porque era difícil até de respirar durante a noite. E assim, essa história aí da troca do ator assim, fica difícil a gente imaginar, porque deve ter demorado também, porque o Al Capone ele não é o tipo físico do De Niro, ele teve que engordar também, não 30 quilos, mas uns bons 10 ali, com certeza. Ele engordou. E eu acho que o impacto é imediato para quem está assistindo pela primeira vez o filme, já no primeiro plano, quando ele está fazendo a barba e tal, o impacto já é imediato, você fala, caramba, Não, inclusive, ele se transformou. Em termos cinematográficos, essa primeira cena, pra mim, é uma das melhores, que a câmera vai indo, o cara tá fazendo a barba, você já sabe que lá é o mafioso e tal, e daí o barbeiro faz um corte lá, daí você já pensa, vai dar merda, esse cara vai rodar. O jornalista pergunta pra ele antes, Al Capone, é verdade que o senhor manda matar as pessoas que te machucam? Um negócio assim. E ele... Não, nunca faria isso. Na verdade, vamos voltar para a abertura do filme, né? Que para mim é um negócio assim absolutamente do cacete, tá? A gente até falou, a gente já estava até passando o carro na frente dos bois, porque a gente não falou que o compositor, arranjador é o Ennio Morricone. Isso faz uma grandíssima diferença. E assim, aquela vinheta de abertura e aquele tema, aquele negócio taranã, taranã, tal. O negócio da furtividade, o negócio de tipo, é uma força policial que vai agir meio à margem do resto da força e tal. Cara, tá tudo ali naquela vinheta. Isso é absolutamente fantástico. Você falou dessa trilha tem uma influência, por mais engraçado que seja, tem uma influência de desenho animado. Porque é o Mickey Mouse, né? Então aquele tananã, 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 que é o quê? É você indo nos passinhos. Exatamente. Olha, vai no passinho até o próximo lugar de esconderijo. Isso é sensacional. Lembra um pouco o Tubarão, cara. Eu acho que é uma trilha tão boa quanto o Tubarão, que pra mim é a melhor trilha do John Williams disparado, né? Então acho que agora que a gente falou da vinheta de abertura, já tá na hora da gente falar dessa primeira cena, que é uma coisa assim absurdamente bem feita, um negócio que dá o tom pro resto do filme, né? A gente costuma falar que os erros da maioria dos filmes é não dizer a que veio logo no começo, né? E Os Intocáveis, ele tem essa característica. Eu sou muito relutante em falar, por exemplo, porque tal cena, tal plano significa tal coisa, entendeu? Acho que isso é muito, às vezes acaba sendo muito particular. Buscar subjetividade demais nas coisas. Exatamente. E muitas vezes é inconsciente, né, do cara. Então não dá pra gente falar, era isso que o cara tava buscando. Só que nos Intocáveis eu acho muito, muito representativo que, beleza, tem essa trilha maravilhosa do Ennio Morricone, aí pum, o plano ali de cima. O letreiro, tal, 1930, lei seca, Al Capone domina, etc. E ali, o bagulho foi um pam, e já abriu naquele plongé
completamente 90 graus. Para mim parece muito claro, se não foi isso, cara, se alguém pensou outra coisa, beleza. Mas para mim é muito claro que, cara, você está vendo o submundo. Você está representando ali o Al Capone. Além de submundo no contexto criminal, ainda tem o submundo de você demonizar o vilão do filme, que é o Al Capone. E aí, ok, quando a câmera vai descendo, enquanto o repórter vai fazendo aquelas perguntas, então, tal, mas o que o senhor acha dos jornais falando e tal, e aí vai descendo. Quando o cara tiram a toalha do rosto dele e ele começa a falar, ele tem o encosto da cadeira de barbeiro como se estivesse fazendo um halo em volta da cabeça dele. Então, o contraponto de santo. E a forma dele mexer as mãos. Ele, não, mas eu dou o que o povo quer, e não sei o que lá, e blá blá blá. E aí o barbeiro corta o rosto dele, ele, não, tá tudo bem. Tá. E isso tudo que você falou faz muito sentido dentro do contexto da história. Sim. Faz muito sentido. Então, eu acho que assim, você não se interessar pelos Intocáveis a partir desse primeiro plano, porque querendo ou não, é o que vai te fazer se interessar pelo filme. Se você não se interessar, você me desculpa, você é desalmado, cara. Você é desalmado. E a predominância é aqui. A gente está falando dessa primeira cena, a predominância do vermelho também. É mais uma pista dessa questão do antagonismo. E quando você corta, aí você tem a cena da menininha lá do bar que explode, depois você tem a apresentação do herói, que não mostra a cara, que tem um plano que mostra a esposa do cara, e aí vai ali tudo, a música muda, a forma de movimentar a câmera muda, entendeu? Então, cara, o que eu percebi revendo Os Intocáveis essa semana, cara, nunca o maniqueísmo no cinema foi tão interessante. Porque Os Intocáveis, ele tem uma história absolutamente besta. Sim. É o negócio da polícia versus bandido. E, no entanto, ele é muito interessante pela forma como ele é representado visualmente. Não, e assim, a direção do filme ela é uma coisa inacreditável, que ela tem aquele negócio que a gente costuma falar bastante aqui, que são algumas sutilezas, né? O modo sutil de você contar aquela história simples de uma forma que deixe interessante e que, é claro, abra para uma gama de possibilidades interpretativas, né? Então, a gente falou da primeira cena e tal, e para mim tem outras duas cenas chaves do filme, que é uma quando o Sean Connery vai pegar a bebidinha dele, né? E daí a gente falou muito, né? O Luiz falou da influência do Hitchcock, por exemplo. E daí, para mim, essa cena é total Hitchcockiana. Por quê? Porque você tem lá no Hitchcock, não só em filme Psicose, mas em outros, mas principalmente Psicose, do passeio pela casa e a casa sendo os níveis de consciência, né? E daí você pega, como é que funciona essa cena com o Sean Connery? A câmera vai acompanhando ele pela casa, ele vai indo pelos cômodos, ele chega lá no fogão, abre o fogão e lá num compartimento escondido do fogão tá lá a bebidinha. Então é aquele negócio, é esse passeio dentro da cabeça do cara. Só que você não precisa fazer uma parada cheia de efeito especial, a câmera aproximando a cabeça do cara, uma música incidental, mostrar que a imagem... Não. Simplesmente com uma linguagem na direção, o cara consegue mostrar, tipo, isso é o que o cara guarda no mais profundo dele. E a outra cena chave que eu acho é a cena da escadaria. Que daí tem outra referência à escadaria do Encoraçado Potemkin. Mas além dessa referência da escadaria, ele faz uma trucagem na parte da montagem que estende aquele tempo. E ele cria o suspense. Normalmente, como é que a gente cria o suspense? A pessoa está escondida alguma coisa e daí o vilão, ou enfim, qualquer coisa está se aproximando e a gente vai acompanhando isso. Aqui não. Aqui o suspense é feito com o quê? Com o bebê chegando, com o ponteiro do relógio. Coisas que a princípio não criaria suspense, na montagem o cara faz suspense. Que ele tem também aquele truque também que o Spielberg usa muito, que assim, você vai vendo no geral o carrinho descendo, tá. Ele já está num ponto. Só que aí você cortou para um fechado. Na hora que você voltou para o aberto, só se você assistir muitas vezes você vai perceber. O carrinho voltou um pouquinho para o meio, né? Entendeu? E isso é um truque muito malandro e quando bem feito, ele funciona perfeitamente, né? Aquilo que você falou, uma aula de estender o tempo, né? Assim, Tarkovsky, com o livro dele, Esculpir o Tempo, ia ficar com inveja, né? Porque os filmes dele, o tempo não passa, né? E tem outra coisa que é muito interessante, que é uma coisa que eu sinto muita falta hoje em dia, salvo raras exceções, que é o uso inteligente do cenário, né? A gente tem a famosa profissão de produtor de locações, né?
Então o cara vai lá, seleciona uma locação bonita, tal, não sei o quê, ou uma própria para determinada cena e beleza. Só que aí você vê como o diretor tem influência no cenário, né? Então, por exemplo, não só da parte do Sean Connery que eu falei, mas até na parte da escadaria, aquilo lá parece muito um tabuleiro de xadrez, né? Então, as peças estão se movimentando. Então, começam os peões, né? Então, a mulher com o bebê, o próprio posicionamento do Andy Garcia ali, o Andy Garcia sendo mais um bispo, né? O cara da diagonal, que é o cara que vai atirar ali. Então, vai tudo se posicionando como tabuleiro de xadrez. Está lá os peões, que os peões, por enquanto, você não dá importância, né? O bebê é um peão, você não dá muita importância para aquilo. O próprio relógio, que está definindo o horário que o cara vai chegar, é um peão, você não dá muita importância com aquilo. Mas quando os bispos se movimentam, os cavalos, as torres, a rainha, aí a posição do peão, que a princípio você não dava importância, ele vai definir se aquela casa vai ser sua ou se aquela casa vai ser tomada pelo inimigo e o inimigo vai chegar na posição vantajosa, né? Que é o que acontece lá quando as peças de fato se movimentam, quando chega o bando do Al Capone e tal. Então, assim, o cara pensa no cenário, pensa como posicionar os atores, coisa que hoje em dia é muito genérico, né? Uma cena de tiroteio hoje em dia é difícil achar uma diferente. Normalmente é genérica, é tiro pra lá, tiro pra cá. O uso do cenário, como a gente até comentou no programa do Duro de Matar, aqui a gente vê funcionando de uma maneira belíssima e interessante. É porque naquela época você não tinha aquela preocupação, primeiro, né, não tinha essa modinha escrota de 3D, que acaba sacrificando a profundidade de campo, né? E é tudo privilegiando o corte rápido para prender a atenção da galera. Então, se você tem um corte rápido, é claro que você não vai trabalhar o cenário, né? Não vai fazer uma profundidade de campo decente. Cara, o que a gente consegue concluir é que a direção do filme é muito substancial, assim, é muito rica, em termos de linguagem cinematográfica, é muito rico. Então, e você percebe como é alguém que sabe o que está fazendo, é alguém que faz, ele tem a capacidade de fazer você se afeiçoar tanto pelo policial, mas ele é um cara que, se quiser, vai fazer você se afeiçoar pelo criminoso, que é o que ele faz em Scarface. Sim. Quando o Tony tá lá dando tiro em todo mundo, say hello to my little friend, você fala, porra, mete bala em todo mundo, caramba. E ali não, ali tipo, ele faz o contraponto, então ele é um diretor que passa por várias vertentes. Tudo que a gente falou, ninguém discordou de nada até aqui, né? Eu acho que é legal também falar, cara, que Os Intocáveis, se você procura no IMDb, você vê que tá lá o David Mamet como roteirista, mas tem, acho que 2 livros sugeridos como crédito que não estão no filme, né? Então, sei lá, independente disso, né, dos livros. O Eliot Ness, ele tem aquele caráter pro folclore americano, meio de pistoleiro, né, de White Earp, o cara incorruptível, caramba, a gente sabe que na vida real não é assim, né? Então, Os Intocáveis, ele tem muito daquele negócio, tal, publique-se a lenda, né? E ele se apropria disso, conforme a gente falou, o maniqueísmo do filme é legal. Mas acho que muito disso também, cara, é ajudado por um cara que, na época, essa qualidade, eu acho que ele não tinha essa qualidade reconhecida. O Kevin Costner, que você falou, o queridinho e tal, namoradinho da América e o caramba. Cara, ele tem uma coisa que eu acho que é, assim, fundamental pro funcionamento desse filme. Ele passa muito aquele lance, cara do povo. Sim. O cara comum, entendeu? Isso eu acho muito legal. Um contraponto, assim, ferrado com a figura mega interessante, mas demoníaca do Robert De Niro, né? Que, por sinal, já tinha sido o demônio no Coração Satânico. Exatamente. I have forsworn myself. I have broken every law I swore to defend. I have become what I beheld, and I am content that I have done right. You got nothing. And if you were a man, you would have done it now. Never stop fighting till the fight is done. The Untouchables. Então é isso, pessoal. Esse foi o programa sobre Os Intocáveis do Brian De Palma, um classicaço aí dos anos 80. Se você gostou, dê um like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal, também curta a nossa fanpage no Facebook e siga a gente no Twitter e no Google+. Aqui na descrição do vídeo vai ter um link para um artigo sobre Nova Hollywood e o nosso Formiga na Tela sobre Nova Hollywood, o episódio 9. Inclusive, se você quiser deixar algum comentário não público sobre o nosso canal, sobre esse vídeo em questão, você pode estar mandando uma mensagem para o natela@formigaelétrica.com.br, conforme está aparecendo no vídeo agora. Então é isso, esse foi o programa sobre Intocáveis. Gustavo Clive, Luiz Felipe Chama, é isso aí.